Boa noite, 3 de julho de 2020. Depois de um pequeno problema técnico, começamos. O tema de hoje é as profecias de Daniel, as 2.300 tardes e manhãs. Se não me engano, é os mesmos 60 dias. Então, a precisão da profecia das 2.300 tardes e manhãs. É um trabalho de André Luiz Marques, está lá no SlideShare. Ali mostra o tabernáculo, mostra um pastor com a Bíblia, a plantação de abóbora e o tabernáculo no céu. Oi? Tem no Halloween agora, para os evangélicos, não sei. André Luiz Marques. Então, isso está em Daniel 8,14, capítulo 8, versículo 14. E em Daniel 9, 24 e 27. Eu não sei porque ele pôs ali, Daniel não entendeu nada. Livro de Daniel. Ele é da época de Nabucodonosor. Tem aquela visão da estátua lá. Contexto da visão do carneiro e do bode. Então nós temos o carneiro e o bode. E ali embaixo o dragão. O dragão atualmente a gente tem a China, né? E alguns pensam que a China seria a questão do anticristo do Apocalipse e algumas profecias de Daniel também, e de Isaías e outros. Então o carneiro e o bode. O bode é mais simbolizado no ocultismo e no satanismo. O carneiro seria mais tranquilo e o bode seria do lado obscuro. Um do lado branco e outro do lado negro da força, como se diz. Tem alguém na coisa? Mas ele é associado à China, né? E a China quer dominar tudo economicamente, mídia. Estão comprando tudo. Portos, aeroportos, mídia, rádio, TV, jornal. Tem até o China Daily e o China News. Inclusive no Washington Post. Lembrando que o Washington Post é uma das famílias tradicionais, né? Washington Post, Fox News e outros. E ali o profeta Daniel ali embaixo, de chapéu. É a Mesopotâmia, quando os judeus estavam na Mesopotâmia. Pode passar. Daniel 8 ali. É interessante isso aí, né? Como se o dragão invadisse a Europa. É bem sugestiva aquela visão ali. A Itália lá embaixo. A Grécia. Mais abaixo a África, o Mediterrâneo. Vai falar alguma coisa? O carneiro está relacionado com o Amon também, né? O Amon lá do Egito. Ah, uma coisa que na verdade é algo que é real é que qualquer país do mundo vai fazer de tudo para ter o quanto mais propriedades puder ao seu poder. Isso não é algo só da China. China, Estados Unidos, o Brasil se O pudesse russo faria. também tenta. China, Estados Unidos, o Brasil se pudesse ele também faria isso. É fechar os olhos a gente achar que é só a China ou só os Estados Unidos. Todos eles querem fazer O isso problema porque. é o que a China quer espalhar o que ela faz internamente. Tu Mas sabia não. que internamente ninguém tem acesso a Facebook, nem. E fora eles têm acesso. E dentro da China eles não têm acesso. Nem Instagram, nem Face, nem nada disso. Só que a China tem internet. A China, ela é problemática porque ele tem muito de um regime autoritário ali. É um país que, querendo ou não, ele é fechado. A gente Então, estudou o Parravati. Quando ele fala o confucionismo se espalhará, eu não sei se seria o confucionismo ou se seria uma mistura de confucionismo e comunismo. não, é Que o meio difícil. confucionismo parece que não fala em Deus, né? Ele é ateísta tanto quanto comunista. O É uma confucionismo, coisa pelo. mais prática. O Eu confucionismo sei, mas é a ética prática. o confucionismo, ele
pelo que se sabe, o confucionismo ele é uma filosofia que é uma filosofia boa, De né? autoajuda, né? Não é uma é uma filosofia que acredita Não, o que eu que quero dizer é que ele é menos espiritualista que o Lao Tse do taoísmo. eu acho que o principal motivo disso é justamente para poder chegar a pessoas de todas as religiões. Porque daí até mesmo pessoas que não têm religião, né? Porque ali o confucionismo é uma filosofia que é basicamente a filosofia que prega coisas boas. Então, tu não precisa ter uma religião para pregar Mas o coisas boas. taoísmo ainda é superior. Não, isso é, É né? que nem comparar Aristóteles com Heráclito. O Heráclito e o Pitágoras eram superiores a Aristóteles. Na minha opinião, pelo menos. O Heráclito ele veio bem antes, né? O Heráclito Assim, foi um dos primeiros isso. a levantar questionamentos importantes, né? Assim como Sócrates era superior a Platão, né? Se for fazer comparação. Sim. Os Então, grandes não deixaram então nada ali, escrito, né? Jesus não deixou nada escrito. Tem até um falso evangelho, segundo o Jesus Cristo, que é uma coisa falsa, uhum. um texto falso. Então, E o Sócrates não deixou nada então, escrito também. então, voltando ali, esse é o principal problema de países que E são o muito Buda não deixou nada fechados, escrito. né? Países que são muito fechados têm esse problema. E se a gente for ver, a Coreia do gente tem Norte, China, China, Coreia do Norte, Turcomenistão, Camboja. Camboja, países que são de todos os alinhamentos que eles são fechados, né? Então, esse é um problema que, ao meu ver, é algo que tem que vai mudar só quando a humanidade em si evoluir, que daí não vai mais ter ditaduras, né? O que eles estão fazendo em Myanmar e em Hong Kong é um absurdo. Vamos lá. Bom, eles acabaram com o Tibete, né? O Tibete hoje ainda é parte da China, né? Então, o problema é esse, né? A China ela não mudou o regime deles, né? é. Então continua Desde Mao Tse-tung. sempre um regime só que o cara fica lá até morrer. Então esse é o Quem problema. manda é o Partido Comunista Chinês, na verdade. Isso. É isso que a gente quer dizer. O povo chinês é um povo bom. O problema é quem manda lá. Sim, É o justamente. mesmo problema da Venezuela. O problema não é o povo venezuelano. O problema é o Maduro. Exatamente. O chavismo. O problema é o Os chavismo. governantes, né? A mesma coisa poderia falar de Cuba. O povo é gente boa. Agora, os Castro, os governantes, não vale nada. Então, a profecia dos 2.300 tardes e manhãs. São 60 dias de Daniel, é falar também. Ou as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14. E o santuário será purificado. Reconstrução. O que diz ali? Reconstrução. Onde? O primeiro, esse aí. Aqui? Não, embaixo. Reconstrução. De Jerusalém. Jerusalém. Ah, tá, a questão do templo. E a questão do templo é uma coisa que deve ser comentada. Tem um canal do YouTube que é do YouTube e da TV aberta, que é o Código de Deus. Então, os códigos da Bíblia, foi descoberto que dentro da Bíblia tem códigos, através de fórmulas matemáticas, saltos equivalentes à distância. E se tu pegar o Salmo 23, por exemplo, fala na queda das Torres Gêmeas. E o Bush fala o Salmo 23 bem quando cai as torres. E o 8... não é Romanos, é... Paulo... Não lembro agora. Fala que o templo de Jerusalém original, o de Salomão, é junto da cidade de Davi. É junto da fonte lá embaixo. Não tem nada a ver com o Domo da Rocha. Então, se eles forem reconstruir, eles vão ter que ir lá perto da água, da fonte. E não lá em cima, que causaria uma guerra. Então, isso é muito interessante. O próprio Código da Bíblia diz que o templo estava lá embaixo e não lá em cima, como alguns pensam. E eu ainda questionei, mas o Edir Macedo já fez o templo em São Paulo. Para que eles querem fazer um terceiro templo se já está construído em São Paulo? E a Catedral de St. Peter's em Londres também, e o Capitólio nos Estados Unidos também tem o mesmo tamanho do Templo de Salomão. Eis que é vinda a hora do seu julgamento. Ali o santuário é purificado, virei outra vez. Então, para quem espera a volta de Jesus, né? Eu e o Halle não acreditamos. Ele seria morto novamente. Pelo menos a não ser uma vinda espiritual, mas espiritualmente ele já está aí.
A gente E o não evangelho acredita, espalhado a todo mundo já está, né? a Estão gente sendo não, até perseguidos lá no Oriente. pelo menos não da forma literal como De corpo e carne, não. é. E a morte ali a gente sabe que foi lá pelo ano 29 e o nascimento foi 4 ou 5 anos antes da Era Comum. Porque houve um monge exíguo lá e acabou errando no calendário juliano para o gregoriano e houve uma confusão dos tempos. E houve a mudança dos tempos que o próprio Jesus pregou. A profecia, então, 22 de outubro de 1844. Isso aí, segundo, se não me engano, esse pessoal aí é adventista do sétimo dia, se não me engano. E a Helen White e outros, eles pregaram isso aí. Aí quando aconteceu, eles vão. É o mito do milênio, eles vão passando adiante. Tem gente querendo acabar com o mundo desde do ano 600, 666, ano 1000, ano 2000 e 1984 e estão sempre adiando. Até porque vai haver uma mudança de ciclo, não vai haver a destruição propriamente. Pelo menos não por forças naturais, né? Embora o ser humano tenha tecnologia e maldade para destruir com tudo. Um detalhe interessante sobre essa questão, com esse negócio da quarentena, por exemplo, em São Paulo teve uma diminuição de poluição de 20%. E qual foi a consequência? Uma das consequências disso, diminuiu a quantidade de raios que caem lá. Então isso significa que E eles conseguiram ver o céu azul pela primeira é, vez, não? isso significa que o ser humano tem sim poder de alterar, de mudar o clima, né? Tanto que a última capa do Economist mostra o aquecimento global. Exatamente. Mostra um pequeno pedaço de gelo, um pinguim em cima e o sol brilhando. Porque isso já é uma realidade. Os negacionistas, eles estão cada vez mais caindo em chacota. Essa é a realidade. Hoje em dia, quem é negacionista do aquecimento global tá virando piada, né? Igual o pessoal a gente nota de 10, 15 anos para cá um aquecimento. Todo mundo. Exatamente. Nota isso. Né? Igual o pessoal. Tem lugar que é mais frio, mas também tem lugar que é mais calor. São os dois extremos. É por isso que eu falo. O pessoal negacionista do meio ambiente, negacionistas das alterações climáticas, são os terraplanistas do clima, né? Eles se baseiam no fato que a cada 10 anos o sol brilha mais. Mas são Sim. coisas diferentes, são fenômenos diferentes. Exatamente. Tempestades solares. Tá na capa do Economist também, tempestade solar. Sim, que meteoro vindo para a Terra. E eles põem qual a próxima catástrofe. Várias bactérias, vários vírus. Um porco. O porco já está aí, né? O novo inclusive H1N1. Foi identificado um vírus lá na China, no porco, que ele tem potencial pandêmico. No mês de 2006, né? Que foi modificado. A população, ela já tem gente com esse vírus, só que ela ainda não sofreu a modificação suficiente para... Agora vamos ver se eles conseguem conter lá e não deixar espalhar. Sim. Aí que nós vamos ver as reais Inclusive, intenções. uma informação interessante é que no mundo todo, diariamente, são encontrados vários novos vírus, tá? Sim. Na China, nos Estados Unidos, na Europa. Só que a população, os governos, eles têm subestimado isso. Agora, talvez isso seja sirva como experiência, essa nova pandemia. A gente vê em escala menor aquele programa Largados e Pelados. Eles vão para o meio da selva, Benin, Amazônia, Peru, Colômbia, África, e eles acabam pegando... Teve um que saiu com leishmaniose, o casal saiu, o outro pegou malária, o outro pegou... Uhum. E se não for bem tratado, ainda pode espalhar, né? Bichos que estavam na selva e o homem vai invadindo a selva, vai desmatando, vai poluindo, vai... Exatamente. Queimando e os bichos acabam aparecendo nas cidades. Como a febre amarela aconteceu. Exatamente. E a febre amarela ainda tem vacina, o dengue não. O dengue pode pegar várias vezes, que nem a malária, né? Mais de uma vez. Então, duvidar para crer. Isso é uma coisa positiva. Tu não ser cético, não acreditar em nada, e também não ser crédulo, acreditar em tudo. Sempre tem a questão da dúvida. Mas a dúvida é uma questão científica muito importante. Quando a gente fala em a pessoa ser cética,
A gente não fala Um ceticismo saudável, não aquele ceticismo radical de não acreditar. Não é o ceticismo de dizer que, por exemplo, não existe aquecimento global, que a vacina faz mal, que a Terra é plana. Não é esse tipo de ceticismo, né? Esse aí não é saudável, isso é tóxico, né? Isso aí são utopias científicas. Exatamente. São anticientíficas. Exatamente. Termo correto, anticientíficas. Anticientíficas. Já se perguntou, por exemplo, Darwin, ninguém provou que ele estava errado. Sim. Ah, mas pode ter havido cruzamento de extraterrestre com terrestre? Pode, está até na Bíblia. Então, pode ter havido as duas coisas simultaneamente. Talvez um tempo a gente vai chegar a esse entendimento aí. O próprio Roy Vittini dizia que ia se provar que houve cruzamento com o pessoal de cima. Então ele questiona até que ponto está... Aí a questão de ver como é que tu está contando o tempo, né? Tem a questão dos anos, Será que podemos confirmar esse cumprimento pela ciência? Nunca tenha medo da dúvida se você tem predisposição a acreditar. É a dúvida saudável, o ceticismo saudável, não aquele radical. E questionar tudo, né? A gente tem que questionar. No momento que para de questionar, é como se a gente chama a morte, né? Parou de questionar. Só que uma dica é a seguinte, né? É o pessoal adventista do sétimo dia. O pessoal, uma coisa que eu falo, né? Questionar não é questionar de forma burra, né? Que muita gente faz o questionamento. Ontem na rádio eles estavam falando que reclamar é clamar de novo, não é necessariamente uma coisa ruim. É pedir de novo, solicitar de novo. Então pode ser ruim, pode ser bom. Sim. É que a gente sabe pouco português, né? Na verdade, reclamar é clamar duas vezes, voltar a clamar. E a gente associa sempre com o lado negativo, né? Sim. Astronomia e a Glória do Adventismo. Vamos ver o que eles falam ali. Ali é um livro. Livro escrito por Henderson, Velten e Juarez de Oliveira. Livro escrito entre 2000 a 2008, lançado em 2018. Fruto de 8 anos de pesquisas bíblicas, astronômicas, histórias e matemáticas. Eu não conheço e não posso falar. Né? Visão do fazendeiro Irã Edson. É o Irã que nem o Abif lá. Ocorreu no dia 23 de outubro de 1844 em um milharal. É um milharal ali. Mas representaram o milharal com abóbora, não sei porquê, né? Contemplou Jesus ministrando no santuário celestial. Esse, por exemplo, é um exemplo de que nós não devemos soltar as aulas de biologia. Brincadeira aí, gente, é só porque ali diz que é milharal e é engraçado porque aqui tem uma plantação de abóbora. De abóboras, mas tem os milhos ali também. Sim, só que 3 milhos e o resto tudo abóbora. Provavelmente é cultura agrofloresta. Justificou a missão do Adventista do sétimo dia em anunciar o mundo sobre Apocalipse 14, 6, 12. Aí eu acho que é a visão do cara que criou o Adventismo. Esse livro é muito interessante. Esse livro eu tenho. As Profecias do Apocalipse, o livro de Daniel, As Raízes do Código da Bíblia, por Sir Isaac Newton. Lembrando que além de físico, ele era alquimista também. E ele dormia 2, 3 horas só. Ele estudava bastante detalhe, tá? Parte esotérica. Vocês que estão, o pessoal que está aí em isolamento, na quarentena e está sem muito o que fazer, o Newton elaborou as 3 leis dele, boa parte dos conceitos dele ele elaborou na quarentena, tá? Na época que uma praga assolou lá a região dele, ele ficou em quarentena e o que ele fez? Criou o ócio criativo do Domênico de Masi. Aproveitar para boas leituras, bons filmes. Exatamente. E oração, contemplação, meditação. O santuário e o exército foram calcados aos pés durante 2.300 dias. Mas nas profecias de Daniel, os dias representam anos. A gente sabe que os cálculos em predições, os dias representam anos. Seriam 2.300 anos. Então, realmente, a gente está chegando lá, né? Tanto é que tem inclusive uma teoria... esse aí terminou em 1888, tá certo, Daniel é anterior a Jesus. Tem uma teoria, inclusive, que diz o seguinte, eu conheci um professor de geografia que ele era uma pessoa da ciência, mas ele acreditava em Deus. E o que ele defendia? Que cada um dos 7 dias de criação da Terra... São milhões de anos. Não eram literalmente 7 dias. Ele falou o seguinte, Hallian, se tu... O termo original é Eon, né? Eon é um tempo... Ele fala o seguinte, Hallian, se tu parar para observar, tu vai ver que cada um desses 6 dias iniciais,
eles, se tu vê a descrição deles, tu vai ver que eles correspondem a um dos períodos de formação do planeta Terra, né? Um dos períodos geológicos, né? Era geológica. No Né? livro A Gênese do Kardec, eles fazem essa contraposição do que é a ciência e o que é da Bíblia. Período Cretáceo, Jurássico, aquelas coisas todas, né? Sim. E só que acho que eu sei o que ele quer se questionar ali. Se terminou em 1840 aproximadamente, ou 1880, e como nada aconteceu como o pessoal pensa, se for pegar o Apocalipse, seria uma coisa ainda a acontecer. E ali já teria acontecido. Então é por isso que eles questionam, será que ele acertou? E ali o Antíoco Epifânio era o anticristo da época. Na história tiveram vários anticristos. Teve Nero, teve Júlio César, teve Antíoco Epifânio, teve Nabucodonosor. Mais antigo que esses teve o Nimrod, que construiu a Torre de Babel. Teve Napoleão, Hitler, então tiveram vários anticristos. E o Alexandre o Grande também. A profanação do templo não durou tantos dias naturais. Deveria durar até o fim, até o extremo da indignação contra Calígula os judeus. também era. Calígula também. Mas o 666, se não me engano, caía em Nero. E essa indignação ainda não chegará ao fim, porque quem mais massacrou foi Nero, né? Nero que mandava os cristãos para os leões devorarem. E essa indignação ainda não chegará ao fim. Deveria durar enquanto o santuário derrubado, ali foi a segunda derrubada, né? Não fosse purificado, e o santuário ainda não fora purificado. Então, o Isaac Newton ele faz análise bem. Esse livro é muito interessante. Se você é da ciência ou você é um crente, deve ler esse livro. Que ali tem os dois lados, da ciência e É que da teologia. O Newton, creio que todo mundo já O Pascal tenha, também era religioso. Newton, creio que todo mundo tenha escutado falar do Newton, né? Mas As três leis de Newton, para quem nunca escutou falar, a gravidade. Isaac Newton, ele que foi o criador das 3 leis da física que regem o universo. É o único cara que uma queda de uma maçã Exatamente. levou o cara a refletir, né? Se Então, fosse outro, talvez nem chegasse a conclusão nenhuma. Que o maior atrai o menor, né? A única discussão que eu vi sobre Newton é aquela discussão de personalidade. O pessoal não sabe se ele era o lógico ou o arquiteto. Aquele cara estoico, Orígenes, acho que era, que a gente já estudou, era diferente. Ele ficava com a mão esperando a maçã cair. Aí é o cúmulo da preguiça, né? Tinha preguiça até de colher a maçã. Então ali ele questiona a questão da cronologia. Meses judaicos, meses mais modernos. E aí teria que contrapor o mês judaico com os meses que a gente conhece, que foi de Roma, né? Esdras, da Babilônia, Jerusalém, e ali 23 de outubro, 1844, depois da Era Comum. O Grande Conflito, Ellen White. Tem alguns desenhos no YouTube, no próprio SlideShare. Eu acho pueril, né? Mas a gente respeita quem é dessa religião. Mas pregar que só 144 mil vão ser salvos é algumas coisas meio... Eles interpretam ao pé da letra, né? Desse modo, os que seguiram a luz da palavra profética perceberam que, em vez de vir à Terra ao terminar em 1844, 2.300 dias proféticos, ou 2.300 anos, que começou lá com Daniel, lá na Babilônia, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de levar a cabo a obra final da expiação, preparatória à sua vinda. É interessante que 1844 foi logo um pouquinho antes do advento do Espiritismo, né? Por isso que eu acredito que a vinda foi espiritual e não material. E nós vemos o Espiritismo como a terceira revelação, embora os evangélicos não aceitem. Porque quem coordenou o movimento espírita como um todo foi o Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, o próprio Cristo. Junto com João Batista, junto com outros. Junto com o rei Luís de França, junto com grandes filósofos, Sócrates, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino. Muitos que trouxeram mensagens eram padres da igreja. Ali os persas de Ciro, Pérsia é o atual Irã. Quando fala em tapete persa, é porque na época se chamava Pérsia. Um detalhe ali para o pessoal que está vendo, quando o Dr. Flávio fala que
os evangélicos não aceitam, ele não está atacando a religião evangélica. Ele só está falando que tem discordâncias entre a crença evangélica e a crença espírita, né? Não é só para colocar que o espiritismo é cristão. Nós temos Jesus como mestre. É sim, mas é normal, porque Só que nós vemos Jesus como um irmão mais velho, não como o próprio Deus, como algumas da mesma religiões. forma que existem, por exemplo, diferenças entre a crença evangélica e a crença católica, Sim. diferenças entre a crença espírita e a crença católica, embora é sabido que a crença católica ela tem uma maior concordância com a crença espírita do que a crença evangélica, né? É que a gente chama o sincretismo, né? É que ali, por exemplo, ontem no programa lá tinha pastores assistindo. E foi bem colocado isso aí, porque o inimigo é o que a gente chama URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, que é ateísta e é panteísta. O inimigo dos evangélicos, dos católicos, não é o espiritismo. É os anticristãos, é quem condena o cristianismo como um todo. Condena o catolicismo, condena o protestantismo e condena até o espiritismo. Lembrando que não significa que quem é ateu seja anticristão. É que o Flávio está falando que especificamente essa iniciativa particular... Não, ateu é contra Deus. O anticristão é contra Cristo. Cristo é Cristo. Isso. O ateu é aquele que acredita na inexistência de Deus. Cristo é o enviado de Deus, é o Messias, é o enviado. É o médium de Deus. É porque o ateu é a pessoa que ele acredita que não existe um Deus. Existe Deus, né? Ele é uma crença. Então, não significa que só porque a pessoa é ateia que ela seja uma pessoa ruim. Que essa nova pretensa igreja mundial, que tem um grupo aí que está tentando formar já desde a década de 80, ela é sem Jesus e sem Deus, é isso que eu quero dizer. Eles cultuam a natureza, que nem alguns lá enciclopedistas também cultuavam. Alguns iluminados lá da Revolução Francesa, um pouquinho antes da Revolução Francesa. Ederson Graça. Então, os persas publicaram 3 decretos em Daniel 9:25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido, lembrando que Jerusalém no início tinha outro nome e tinha um outro povo lá. E aí quando os judeus tomaram, aí eles deram o nome de Cidade da Paz, né? Jerusalém, Cidade da Paz. Até que ungido, o Cristo, o líder venha. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Ele será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. E isso não foi cumprido realmente. Então eles estão questionando como é que vão calcular essas datas. Até porque no Apocalipse, as palavras de Jesus, ele diz que ele não fala em datas. O Ciro foi o cara que libertou os judeus do cativeiro da Babilônia. E eles puderam voltar para a Judéia e para Jerusalém. E é interessante que hoje é o contrário, né? Hoje o Irã ataca Israel, dá a impressão que é um outro povo que está lá atualmente, né? Que é um povo totalmente contrário ao que o Ciro fez na época. Ele foi um libertador, né? Referia-se à reconstrução do templo. Se não me engano, a mulher dele era cristã judia, né? Aí tem a história de Esther, né? Nesse meio tempo aí. E o Esdras foi o que ajudou a reescrever a Bíblia. O Dário, a continuação da obra que havia sido estorvada por Esmerdes, não sei quem é. O Dário foi derrotado pelos romanos, acho que foi pelos romanos, né? Não lembro agora. E o Artaxerxes Longânimo expediu no 7º ano do seu reinado, no outubro do ano 457 antes da Era Comum. Então, ordem da reconstrução de Jerusalém. Esdras, então foi o cara que reformulou a questão das leis e dos escritos. Capítulo 7, versículo 7 a 26. E ela foi destruída no ano 70. Não, foi destruída nessa época e depois foi destruída no ano 70 depois de Jesus. Então eles questionam a questão da cronologia. 2300 menos 457 dá 1843. E a gente viu antigamente 1844, pelo menos um ano ali. As enciclopédias falam que em 458 anos antes de Cristo, para o retorno de Esdras, e não 457. Ali é um ano mesmo. O batismo de Jesus foi 27 depois de Cristo.
E o início de João Batista, 28 depois de Cristo, do ministério de João Batista. Foi um pouquinho antes de Jesus, né? Resolvendo então as questões os problemas de cronologia. AC antes de Cristo e AD depois de Cristo. No calendário da era cristã, o ano 0 não existe, vai direto para o 1, só no ano astronômico. E não deve ser contado. Por isso que a gente fala século XX, 1900 e tanto. Parece que é meio estranho, né? É 20, como é que é 1900? É porque não houve o ano 0, né? Já começou do 1. O ano de 457 equivale a menos 456 na escala astronômica. Então ali tem que fazer a conversão. 7 a.C. corresponde a menos 5. Cláudio C. Silva. Um abraço. Menos 6, 7 a.C. 6 menos 5. É 1 a menos no caso, né? 5 menos 4, 4 menos 3. Um abraço aí pro Claudeci Silva que está acompanhando. Sim, já tinha de falar. É que deu uma travada aqui no áudio na hora. Pode passar. Então ali o calendário judaico. Mais ou menos a cada 2 meses eles vão trocando, né? E começa em março, se não me engano. O início, então, começa em Nissan. Nissan corresponde a meados de março a meados de abril. Metade de março a metade de abril. De metade de abril a metade de maio é Iyar. De metade de maio a junho é Sivan. De metade de junho a metade de julho é Tammuz. Engraçado que Tammuz era um deus babilônico. Metade de julho a metade de agosto é Av. Metade de agosto a setembro é Elul. Metade de setembro, metade de outubro, Tishrei. Metade de outubro a metade de novembro, Shestvan. Metade de novembro a metade de dezembro, Kislev. E metade de dezembro a metade de janeiro, Tevev. Metade de janeiro a metade de fevereiro, Sheva. Metade de fevereiro a metade de março, Adar. Então começa em Nisan, começa lá por metade de março. Corresponde mais ou menos à nossa Páscoa aqui no Ocidente. Né? E é lunisolar. É lua e sol ao mesmo tempo. Misto de babilônico e judaico. Tanto que Tammuz é um deus babilônico. E ali a estrela de Davi no centro. Ou de Salomão. É pai e filho. Né? Salomão é filho de Davi. Translação e estações do ano. Um ano solar corresponde a 365,2422 dias terrestres. É em torno de 365 arredondado. Né? Lembrando que a Terra tem a rotação em torno do dia e noite, tem a translação e tem a pronação, acho que é pronação, não lembro o nome agora. Ela tem 3 movimentos. E lembrando também, coisa que a gente sempre lembra, que ela é redonda. Que a Terra é redonda. É tipo uma maçã, é achatada nos polos. Ela não é bem esférica, totalmente esférica. Ela é meio achatada nos polos, mas ela ainda assim... Lembra uma maçã, uma maçã não, uma laranja, né? Mais ou menos como uma laranja. Tem outros planetas são bem mais redondos. É uma figura irregular. Netuno e Plutão são bem mais redondos. E são mais gasosos também. E Aristarco de Samos, em 2 séculos antes de Jesus, já dizia que a Terra era redonda. Então os antigos jônios já diziam que a Terra era redonda. A própria Bíblia fala que a Terra é redonda. Então não sei de onde é que tiraram aquela história da Terra plana. Eu acho que de planeta. Deve ter tirado de planeta. O que é estranho porque, tipo, a gente olha daqui, a gente consegue ver em vários... E tem a famosa foto que bateram da Lua, a Terra no espaço redondo. A gente consegue ver em vários momentos do ano. Eclipse solar, eclipse lunar. A gente consegue ver outros planetas e a gente sabe que eles são esféricos. Sim. Então, tipo, todos eles são esféricos, só a Terra que é achatada. Não faz sentido. Não tem sentido. Tu pega, os grandes navegadores não acreditavam, né? Porque eles saíram para o mar com a esperança de voltar de onde saíram. Eles não tinham medo de cair lá adiante no precipício. Revolução da Lua, 1 mês, corresponde a 29,53059 dias. Então, por isso que o mês vai de 28 até 30, 31. Porque é 29,5. Eu não entendi aquele 0%, não é a face oculta da Lua? Tem uma face da Lua que não pega a luz do Sol.
Ah, ali é lua nova, tá. É lua nova. É quando o Sol passa e a Terra fica entre a Lua e o Sol. Aí fica a Lua fica nova. A própria Lua tem as 4 fases, né? Crescente, minguante, cheia e nova. Um relógio astronômico preciso. E disse Deus, haja luminares na extensão dos céus para ver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis 1:14. Então, as galáxias, as estrelas, todas as... Essa aí é a nossa Via Láctea, né? Pro pessoal. Só que de cima, né? Essa aí é redonda, a Via Láctea é espiral, né? É que essa aqui, pelo que eu entendi, é uma visão de cima, Flávio. Mas eu não sei se é da Via Láctea. Sim, porque aqui tem Saturno, aqui, ó. Saturno e. E ali no meio seria o Sol, pode ser. O Sol é de terceira grandeza, o nosso Sol. Tem pelo menos mais 5 a 10 bilhões de anos. Então, para quem prega o fim do mundo, se depender de Deus e da natureza, não vai ter fim do mundo. E lembrando que o Sol é uma formiguinha se comparado a certas estrelas, né? Eu não sei se tu viu aquele... Tem um cara que postou. Aí tu começa a comparar com Vega, com Aldebaran. Eu fico pensando, né? É impressionante. A gente vê, se pro... 8, 10, 15 vezes maior que o Sol. Se pro Sol nós somos formigas, para as estrelas, para quem o Sol é uma formiga, a gente é tipo um vírus. O nosso tamanho. E se o Sol a 150, aproximadamente 130 milhões de quilômetros já causa queimadura e câncer, imagina essas outras que são bem maiores. Ah, com certeza ela ilumina bem mais e por é isso mais que a gente vê elas no céu, né? Uma coisa que me intriga, de manhã eu vejo sempre ao atardecer. E do outro lado, para esse lado aqui, tem outro. E deve ser alguma estrela, não sei se é Sirius. Provavelmente o primeiro que tu vê é o planeta Vênus. E do outro lado do céu tem um grande também. Marte não é, porque Marte seria um pouquinho menor. Provavelmente é uma estrela um pouco maior, né? E um próximo a Vênus, acho que é Marte. Uma estrela que é gigantesca é Betelgeuse, né? Betelgeuse então, do cinturão de Órion. Exatamente. É Bellatrix, Betelgeuse, Rigel e Aldebaran. E no meio as Três Marias. Aldebaran, ela é a estrela de touro. É a alfa de touro. Pra quem não sabe, tá E a gente vê elas como se estivessem no mesmo plano e elas estão em planos diferentes. Um detalhe pro pessoal que está vendo ali, quando a gente fala em touro, Áries, Virgem, Escorpião, nós não estamos falando do signo, tá? Nós estamos falando das constelações, né? São estrelas e planetas e galáxias. Exatamente. Né? Tanto é que o Zodíaco ele tem 13 constelações, ele não tem 12. O Ophiuchus é a 13ª. Ophiuchus ou Serpentário, né? Serpentário. E a astrologia dos signos não aceita Ophiuchus, né? Mas astronomicamente o zodíaco científico astronômico, ele encara como 13 as constelações do zodíaco. Essa semana tinha uma astróloga brasileira que estava nos Estados Unidos, lá eles levam a sério. O próprio cara que tu não gosta estudou astrologia. E lá eles estudam a sério a astrologia. E são consultados por personalidades, por presidentes e tudo. E eu tenho a impressão que eles vão mudar esse horóscopo. Vai ter que ser 13. Mesmo para quem não gosta do número 13. O problema é o seguinte, Flávio. Eu acho que eles não vão mudar tão cedo pelo seguinte. Porque mudar o horóscopo significa mudar todas as descrições. Até foi perguntado para ela a questão dos gêmeos, mas os gêmeos têm diferença de minutos, né? Mas mudar então o horóscopo... Então não é bem a mesma quadratura lá no... Mesmo nascendo mudar o horóscopo é o mesmo que mudar todas as descrições que foram feitas até esse hoje. Do dia a dia tu pode mudar, porque ali são tipo adivinhações, não é aquele estudo mais sério que eles faziam na época de Paracelso, na época de... É que na época do Paracelso não era astrologia pura, era mistura, né? Falar nisso, tu olhou os livros do Paracelso, tem alguns bem interessantes. Porque com o Renascimento houve a separação da ciência para a crença. A astrologia, ela ficou do lado astronomia, da crença. alquimia e química. Metafísica e física. Então, o lado mais racional, o lado mais científico... Foi lá por 1500, mais ou menos. O lado mais científico, ele ficou do lado da astronomia, né? Que é quem estuda, por exemplo, o espaço... Cometas, planetas, nebulosas. Tem a astrobiologia, que também faz parte da astronomia, né? E é tão preciso isso aí, por isso que a gente acredita num criador, num ser superior, uma inteligência superior. Porque é muito harmoniosa a coisa.
Que alguns chamam grande desígnio ou grande desenho, Sim. mas seria mais desígnio, né? Por isso que eu acho que é uma discussão improdutiva querer dizer que a ciência não existe. Porque a própria ciência, eu já encaro ela como a prova de que existe algo maior. Né? É, a própria inteligência humana. É. Então, 2.300 anos vezes 365 dias por ano corresponderia a 840.057 dias. 840.057 dias mais 29,53 seria um ano lunar, o mês lunar no caso, 28.447 meses lunares. 0,0124 mês lunar vezes 29,53 dias mês lunar corresponde a 0,366 dias. 0,366 dias vezes 24 horas ao dia dá 8,8 horas. Uma pergunta pro... Eu não entendi pra que isso aí. O Ederson Graça está fazendo uma pergunta. Boa noite, esse programa é referente a quê? As profecias de Daniel. Livro de Daniel. Lembrando que esse programa... Tem a ver com o Apocalipse, Daniel. Eu acho que ele está falando do programa Filosofando, né? O programa Filosofando, Ederson, ele traz diversos assuntos diferentes, né? Ciência, filosofia, religião. Exatamente. E muitas vezes o que é falado aqui não significa que seja a nossa crença. Muitas vezes a gente só debate, né? Nós debatemos... Até porque a gente cita outras religiões. Exatamente. Aqui é feito um debate acerca disso, né? Então é isso aí. Então, eu não entendi aquele cálculo ali, onde é que eu ia chegar. É o 1144 e 1143? Vamos ver. 10 graus sobre 7, 2.300 anos. Bom, passa. Astronomia Glória, página 99. Passa adiante, vamos ver. Esse livro parece ser interessante, né? Mesma coisa, né? Aí é quase a mesma coisa. 120 ciclos, 12 meses lunares. Aí está calculando o mês, o outro estava calculando o dia. 6.017 lunações, 4,8 dias. Aí fala em graus também. É meio complicado isso aí. 31 DC, a morte de Jesus. Interessante, ó, se ele morreu com 33 anos é porque ele nasceu antes do ano zero mesmo. Em torno de 3 a 4 anos antes. Esse cálculo provavelmente é feito para questionar os números do livro, pelo que eu entendi. Ah, tá. Então, alguns dizem que morreu com 36, né? Tem algumas pequenas controvérsias. Uma semana ou 7 anos é aquele período ali, 27 depois de Cristo. É um período logo antes e logo depois. Quando ele começou a pregar e logo depois da crucificação. Em Salmos 33, 6, 9. Vamos ver o que diz ali. Jesus formou o planeta Terra. Tu vê, ele é um ser evoluidíssimo. Por isso que tem que passar por ele para ir a Deus. Mas a gente acredita e pega o livro de Urante e outras obras que tem seres mais evoluídos ainda, como Melquisedeque, por exemplo. Que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque é mais antigo ainda. A profecia das 2.300 tardes manhãs, 22 de outubro de 1844. Ali tem o famoso, que parece que está enterrado no mesmo local da próxima fonte, onde estaria o antigo Templo de Salomão. Então eles estão fazendo investigações arqueológicas, para ver se acha a Arca da Aliança. Seria onde estaria o Templo de Salomão original. Em Mateus 24, 30 a 31... outra coisa interessante na Bíblia, por ser um livro profético e intuído, inspirado, é que Mateus e outras partes do Novo Testamento joga para o Antigo Testamento e vice-versa, do Antigo para o Novo, do Novo para o Antigo. Naquele dia e hora ninguém sabe, e isso é uma coisa muito interessante. Então todo aquele suposto profeta ou falso Cristo, quando fala em data, tu já vê que ele é falso. Porque na Bíblia não fala em data. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. Aqui é outro lugar que diz que Jesus é o enviado de Deus. Não é o próprio Deus. O Filho, senão o Pai. E outra vez que ele diz quando só o Pai é bom, ele está dizendo que o Pai criou tudo. E ele é inferior ao Pai. Mas ele é o mensageiro, é a palavra.
É que a confusão vem de João, né? Quando João diz Sim. que a palavra vem de Deus e a palavra é o próprio Deus. Aham. E Quando ele passou para o grego, fez essa confusão toda. em relação ao Ederson ali, o programa especificamente de hoje, ele é mais por um lado de religião. E Do lado da questão da profecia, né? é que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, talvez você conheça como profecia de Daniel. É isso, né? E daí Os ele, 70 semanas de Daniel também. Tem basicamente, alguns que estudam no YouTube, até tem um rapazinho que eu não vi mais. basicamente o programa de hoje, essa profecia, ela diz que talvez os números de idade, Eu não sei se ele parou de fazer, É. pelo menos eu não vi mais. essa profecia, basicamente, pelo que eu entendi, ela tenta dizer que talvez os números que muitas vezes aparecem na Bíblia, talvez não sejam exatos, né? Então é disso que se trata o assunto especificamente de hoje. Porque quem criou a data foram os seres humanos, né? Quem é que criou os dias, horas, minutos, segundos, milionésimos? Então aqui tem assunto variado, né? Tem assunto sobre filósofos, às vezes a gente fala também. Já foi Sim. falado sobre vários filósofos. Muitos deles eles vão ser repetidos. Alguns do século XIX e XX, outros lá antes de Jesus. Exatamente. Alguns deles, inclusive, o Dr. Flávio trazer repetir alguns filósofos nessa E se nova. achar mais algum, né? Mas não sei se tem mais algum. Tem um monte de interessante, tem Paracelso, tem diversos Se for outros. falar em astrologia e Exatamente. Tem o próprio Nietzsche. alquimia. Se o Jacob Boehme não fosse tão complicado. Tem o Nietzsche. Embora ele era ateu, né? Mas mesmo assim, mesmo ele sendo ateu, ele tinha umas discussões interessantes que eram que dava para te trazer. O Descartes que fala nas dores da alma. As paixões da alma. A única coisa que eu não gosto do Descartes é que ele achava que os animais eles eram irracionais e que só serviam para servir o homem. Isso não Naquela época eles achavam que os animais não tinham alma, né? Exatamente. Mas nem todos, né? Por exemplo, Voltaire já criticou isso, né? O próprio Voltaire falou depois que a pessoa François-Marie Arouet. Era o verdadeiro nome dele. E ele combatia o Deus do catolicismo, né? Não que ele fosse ateu, ele combatia a ideia de Deus protestante ou católica de barba branca ou velhinha, né? A gente sabe que não tem nada a ver com isso. Porque todos, para quem não sabe, eu quando era pequeno, pelo que se falava, era isso que eu pensava, que Deus era um velho barbudo sentado no trono. E era Odin e Zeus, né? Odin e Zeus que são esses, né? Poseidon também era assim, é um velho barbudo sentado no trono, né? Com tridente. Deus dos mares. Mas então Netuno. é isso. Até a semana que vem. Já tem um tema semana que vem ainda não? Ainda não. Mas essa semana a gente vai decidir, já vamos. Já aposta na quinta daí. Sim. Boa noite, Dan.